Fala, político TikTok, como é que tu tá? De boa? Arrasta pra cima e olha essa minha obrinha aqui, ó. Hoje em dia, infelizmente, a nossa política foi pro caralho, o debate público tá completamente vazio, qualquer um pode aparecer e falar qualquer groselha a qualquer momento. Inclusive, Meu nome é Marcos Ferreira e esse daqui é o Resenha Crítica, onde a resenha é muito densa e a crítica muito vazia, então vem comigo. Sacanagem, vamos tentar fazer uma crítica aqui e manter uma narrativa interessante, vai. Antigamente, antes de existir qualquer tipo de estado grego que a gente conhece hoje em dia, não tinha nada. Basicamente quem mandava eram alguns pequenos reis em alguns reinos junto com a igreja. E é uma história bem interessante até a divisão da igreja com o estado. Que loucura pensar que os dois antigamente eram juntos. Não é tão loucura pensar hoje em dia, porque parece que a gente tá voltando a esse tipo de governo, porque quando eu abro a TV Câmara ou TV Senado, por que sempre aparece pastor escrito antes do nome dos caras? Só porque os caras são pastor? Muito se fala em ter maioria no Congresso para conseguir legislar e governar o país. Muito se fala que a direita tem maioria ou que a esquerda tem a maioria, mas na verdade falta pouco para os altos terem a maioria, porque é tanto pastor que tem lá que, meu Deus do céu. Olha, e não me leva a mal nesse comentário aqui, tá? Eu não quero ser anti-religião ou anti-crente, muito pelo contrário, tá bom? O que eu quero é que esses pastores queimem tudo no inferno. Eu me reconheço mais como um agnóstico não praticante. O que seria o agnóstico não praticante? E em maior parte do tempo eu sou ateu, né? Eu acredito que a gente tem que viver por nós aqui e o bagulho segue. Só que às vezes surge aquela... E será? Mas vai que... E eu não abro mão de nenhuma das possibilidades, e inclusive eu torço muito que tenha um pós-vida, um Deus, um céu e um inferno, porque se tiver inferno eu não vou queimar sozinho, eu vou conseguir ver o Silas Malafaia lá, vou ver o Edir Macedo, o Valdemiro Santiago, vou ver mais... A lista é quase infinita hoje em dia, certo? Algum desses pastores queimarão e pagarão no pós-vida, mas hoje em dia a gente já tem muito pastor pagando na terra. Eles já foram condenados e estão presos. E isso que é um negócio muito interessante, porque se não tivesse investigação, nada do tipo, a gente talvez continuaria indo nos cultos e pregações desses caras. Porque é muito fácil a gente se levar para uma aparência e uma moralidade ali, né? Nossa, olha como o discurso é bonito, como esse cara é elegante, como esse cara fala bem, não sei o que. Vamos atrás dele e ver o que dá. Vai dar merda. Antes da sociedade, as cidades e estados serem criados, a gente tinha ali uma espécie de polis, que seria uma cidade embrionária da época. Ela tava para nascer ali, a cidade, do jeito que, entre aspas, a gente conhece hoje. Uma forma muito mais simplificada de estado-cidade ou cidade-estado. No começo, o debate era literalmente público mesmo, assim. O pessoal ficava na rua, aí tem os comerciantes lá, eu quero falar tal coisa e não sei o que, vamos discutir não sei o que lá. Ah, porque eu acho que tô pagando muito juros, tô pagando muito imposto, a segurança é baixa, tem pouco legionário nas ruas e vielas, tô sendo assaltado. Então era literalmente um debate público. Existiam espaços para esse debate público, que a gente costuma hoje a chamar como ágora. E não era um espaço definitivo, assim, nossa, tem um palco ali, nossa, tem um coliseu ali, né, o coliseu, vamos fazer o coliseu dos debates. Não existia um lugar fixo mesmo, assim, específico ágora. Se os caras quisessem entrar no meio do mato, fazer uma clareira ali e começar a discutir da vida política ou criar um vilarejo em torno disso, ali se transformava a ágora. Era literalmente onde os debates aconteciam. E através desse discurso que rolava ali, o discurso argumentativo, as ideias iam se conflitando, as pedras iam batendo, até conseguir afiar e ter uma ideia melhor. É daí que nasce, né, toda a nossa sociedade, né? O problema, quer dizer, a solução antigamente era que eu dava uma ideia, uma contra-ideia, falava, Marcos, tu tá falando bosta. E aí a pessoa tinha que argumentar pra mim o porquê que eu tava falando bosta, e muitas das vezes ela ia comprovar que eu tava de fato falando bosta. Às vezes vinha uma resposta, eu podia dar réplica, tréplica, e a gente chegava em algum lugar. Hoje em dia, com a polarização, é muito mais fácil mandar a pessoa tomar no cu do que ouvir as ideias dela. Hoje em dia ninguém quer ouvir a ideia do próximo, todo mundo acha que tá certo e tá na razão, todo mundo se acha um inteligentão. E o problema, na minha visão, é que tem algumas pessoas que são mente fechada. E o que eu quero dizer com isso? Ele leva a opinião que ele tem como a identidade dele. É imutável a opinião dele, tá ligado? Ele teve a experiência da vida dele, teve o conhecimento durante a vida dele, e ele chegou numa conclusão. E essa é a conclusão, é a opinião dele. Então ele não pode mudar a opinião dele, porque se ele muda a opinião dele, ele muda a trajetória de vida e quem ele é, e ele perde a identidade, e quando vai ver, ó,
Mas a gente tinha esses espaços de debate. E as ideias poderiam se aprimorar e juntos a gente ia em frente e desenvolvia a sociedade. Tanto é que a gente chegou aqui, né? Temos hoje inúmeros países desenvolvidos. A humanidade nunca teve bombando mais do que tá, pelo menos por algum 1% dela, né? Então a gente tinha esse espaço de debate que era a Ágora. E na minha visão a gente ainda tem esse espaço hoje em dia. Só que a Ágora virou o agora. O que eu quero dizer com o agora? Atualmente a gente vive na era da tecnologia. A gente tem acesso a muita informação sem nem sair de casa. Há poucas décadas atrás, para tu estudar alguma coisa, aprender algo, fazer uma pesquisa, a gente sabe que era um tormento. Hoje em dia não existe nada disso, com um prompt ali eu consigo saber a história da Grécia inteira resumida e simplificada de uma maneira bem grotesca e às vezes com muitas alucinações. Quando eu era um pouco menor, uns 10 anos atrás, em 2014, 15, eu achava que a informação ia de alguma forma subterrar a gente. Ia vir como a tsunami e a informação seria tanta que a gente não saberia para onde ir, para onde olhar. Brother, como eu não podia estar mais errado do que isso. O que eu não previa é que eles iam inventar uma coisa chamada IA e que essa coisa ia começar a inventar muita mais coisa que é mentira, é falso, não existe de forma alguma. E assim, eu acho as paradas de IA engraçadas pra cacete. Tem uns bagulho que me pega demais e eu vou dar risada. Mas em geral, eu detesto e odeio consumir qualquer coisa de IA na internet. Se eu abro um vídeo no YouTube sem querer e eu vejo que é de IA, eu denuncio. Desculpa, eu vou denunciar, eu quero que se foda. Eu quero ver alguém carne viva. Carne viva. Pô, quero ver um fudido na frente da câmera. Vamos voltar para agora. Se eu quiser, eu ligo para um amigo meu que tá do outro lado da cidade, do estado, do país, ou até mesmo do planeta, e eu vou falar agora mesmo com ele. Então a informação chega em muitos lugares muito rápido, sem eu sair de casa. Nesse mesmo sentido, o meu discurso não verificado, não regulamentado de forma alguma, graças à liberdade de expressão, posso falar qualquer coisa e ele vai chegar em qualquer lugar que eu quiser. E não me entenda mal, eu acho que é interessante a gente ter liberdade para falar merda. Sério, eu realmente acho. Só que também acho que tudo tem limite. Por exemplo, eu posso ser desinformado e falar Lula é um merda, Bolsonaro é um merda, Nicolas Ferreira, todo mundo é uma merda pra mim. Eu acho que a pessoa pode ter o direito de falar isso. Agora o cara falar, eu sou mais louco que todos vocês. Eu acho que tinha que ter um partido... Irmão, cala a boca. Eu fico abismado com isso, por exemplo, quando a gente vê a parada do Will Smith. Nossa, ele deu um tapa na... Cara, se fosse no Brasil, a gente tinha comido o cara na porrada. E rolou uma comoção e um cancelamento do Will Smith, cara. Logo ele. Cara, eu tinha que cancelar o Will Smith por outras paradas muito bizarras mesmo, né? Que envolve Pedro. E nessa da liberdade, da gente ter, nossa, informação, o celular é tecnologia. Tá, o que eu quero falar de verdade é o seguinte, que se eu abro uma live, ou se eu posto um conteúdo, um vídeo, qualquer coisa do tipo, não tem como me contra-argumentar. Marcos, tem como eu fazer um comentário quebrando o teu argumento. Marcos, tem como eu fazer o react. O bagulho é o seguinte, mesmo que eu invente uma mentira e atinja 10 mil pessoas, logo em seguida alguém faça um react e alcance 100, 1 milhão de pessoas, essa mentira, mesmo que tenha chego a todos os 10 mil que eu menti, cara, já houve um dano. Mesmo que saia da cabeça desses 10 mil que era uma mentira, a imagem permanece, tipo, tem um resquício ali da informação que fica e não rola desvincular. Se a gente descobre hoje que há 5 anos atrás já tinha IA bombando, aquela frase legal do bicicleta era IA. Supondo, vamos supor também que absolutamente todo mundo do Brasil aceita e entende que era IA. De qualquer forma, a imagem do bicicleta vai ficar marcada como a imagem de alguém que idolatra bigodinhos. Eu sou mais louco que todos vocês. E aí que tá o grande problema, na minha visão. Nesse falso discurso de liberdade de expressão, de moralidade, muita gente se beneficia. E é uma narrativa... Nossa, ó, calafrio. Palavra demoníaca. Nem toda narrativa é através de mensagem escrita, falada, oral. A narrativa pode ser visual e se construir com base num visual único e exclusivamente. Então eu posso ter esse discurso falso e tacar pra qualquer um e vai ser o que vai ficar. O mundo se desenvolve da mesma forma que tinha Ágora pra discutir como que a gente ia resolver as paradas. Hoje em dia a gente tem o nosso agora, o grande agora, né? Internet, liberdade de expressão. E Bolsonaro... A questão é, hoje em dia nossos políticos, eles não precisam convencer, eles não precisam ganhar no debate político, no discurso, eles não precisam de nada disso.
Eles não precisam da argumentação, da síntese, do não sei o que, piriri. Cara, eles só precisam performar. Performance. O político hoje em dia ele não precisa convencer absolutamente ninguém. Ele só precisa aparecer. E ele se usa muito de um visual elegante, brabo e palavras certinhas para enganar e aparecer e todo mundo ficar nessa falsa moralidade do visual, do que só aparece na câmera. E juntando uma falsa moralidade com um discurso bonitinho, a narrativa, um visual, eu consigo enganar qualquer um de qualquer coisa a qualquer momento. E isso, eu falei mas é os políticos que fazem. Nota que é muito difícil a gente querer liderar ou fazer algo do tipo. O nosso corpo, biologicamente falando, ele foi desenvolvido para economizar energia. Então, para mim, é muito mais simples e fácil eu escolher um líder, botar a culpa nele se der errado e seguir ele. Só que tem muita gente que se aproveita disso. E além deles se aproveitarem dessa falta de liderança, de precisa surgir um líder, alguém precisa de um salvador. Cara, eu fiquei curioso, na real. Será que é só o brasileiro que sofre com isso? Eu imagino que seja todo mundo, na real. E assim, tudo bem, tu ter o teu líder, tu seguir quem que tu quiser, qualquer coisa do tipo. Só que tem gente lucrando muito dinheiro com discurso messiânico. E isso que me pega um pouco. Na minha visão, tudo bem tu achar que a pessoa sabe o que tá falando e tem, né, as respostas para aquilo. Só que não é muito estranho, assim, em alguns discursos, tipo, esquece todo mundo e ouve o que eu tô falando? Então, basicamente, o político hoje em dia ele não precisa resolver, ele precisa performar. E o que antes precisava de uma verba gigantesca e inúmeras viagens para fazer a publicidade, a propaganda própria dele, hoje a política acaba em 30 segundos escrolando para cima. Acredito que toda figura messiânica ela surge de um vazio, seja uma crise, uma confusão, uma frustração, uma sensação de perda de controle, e a gente busca um salvador. Porque se a gente já não conseguiu, vamos para quem consegue. E o foda é que na falácia, ou como os sofistas faziam, se eu quiser narrativamente falando, discursivamente falando, é muito fácil explicar qualquer coisa de qualquer forma, de qualquer modo. E isso é um problemaço, porque a gente tem um mundo, uma sociedade extremamente complexa de ponta a ponta, e aí do nada surge um discurso salvador, simplista que é um caralho, nada profundo, que não resolve porra nenhuma se for aplicado. Só que ele é lindo demais, cara, vamos atrás dele. E sabe o que é o pior de tudo hoje em dia? Na minha visão, de alguém que não sabe de porra nenhuma. Esses caras aparecem sem muita proposta, mas eles aparecem com muita certeza. Então, basicamente, o debate público e o debate político em geral, ele deixou de debater ideias. Ele começou a debater narrativas e quem conta a melhor historinha. Eles querem contar quem sofreu mais, quem é o menos corrupto, quem que é o mais santinho, quem que é o mais religioso, quem que é o mais limpinho. E nessa aí é uma espiral que vai descendo e eu não quero chegar nos lugares que eu tô pensando agora. A realidade e o que é vivido em sociedade viram um pano de fundo para falar groselha em cima, distorcer da melhor forma possível. E o problema da internet e da tecnologia hoje em dia é essas 4 linhas que tem aqui. Porque nesse espaço quadrado, é um retângulo na verdade, desculpa aí, porque nesse espaço retangular só vai caber e aparecer exclusivamente o que eu quiser. E no caso, vocês estão vendo uma pequena parte do meu quarto. Eu poderia mostrar uma pequena parte da minha casa, ou eu poderia mostrar uma pequena parte da minha vida, ou uma pequena parte de uma situação, ou uma pequena parte de uma história, a pequena parte de qualquer coisa. E nessa pequena parte, eu consigo construir uma narrativa. E isso é um problema muito sério que todos os políticos estão sabendo aproveitar, parece. Eles pegam problemas reais, fazem malabarismo, distorcem, dão outras ideias e outros culpados. Eles têm, parece que, espantalhos e alvos a dar com os pés. Tu pode botar a culpa em qualquer um que vai ser muito mais simples do que olhar para a realidade e ver o que está acontecendo. E o que eu quero dizer é basicamente, não importa que o que eu diga seja verdade, ele só precisa soar verdadeiro. Porque, por exemplo, assim, imagina que eu chego pra vocês e falo pra vocês, gente, o céu não é azul. Só que chega outra pessoa e fala, o céu é azul, olha pra cima. E aí tu olha pra cima, a porra do céu é azul. É azul. Tô vendo azul? Como é que não é azul? Tá azul? Pergunta lá pro Sacane se é azul. Pergunta lá pro Gordão Foguete se é azul. Não é azul. Não é azul, e eu tô vendo azul. Como é que não é azul se eu tô vendo azul? Então esse é um pequeno recorte da realidade que a gente consegue construir uma narrativa que parece muito verdade, mas não é verdade. O céu de fato não é azul, ele é completamente preto, negro.
escuro, sem luz alguma. A nossa atmosfera consegue refletir o sol, os raios solares, e aí, com essa divisão do prisma, o que a gente enxerga é azul, por causa da nossa camada de ozônio, da nossa atmosfera. Então, a gente, não é que o céu é azul, é que a gente consegue enxergá-lo azul, mas a cor dele de verdade não é azul. Agora, imagina isso com qualquer outra história, qualquer outra narrativa, qualquer outra coisa do tipo. Eu poderia aqui falar pra vocês que eu sou o maior crente do mundo, porque eu doei a minha casa pros pobres e, na verdade, eu matei meus pais agora há pouco. E aí, quando a gente se baseia muito por moralidade, é muito mais fácil ainda ganhar a atenção e a graça das pessoas, porque é só falar, gente, eu sou bonzinho, eu sigo Deus. E aí a gente pode até pensar, nossa, mas isso é algo da internet, é algo que a tecnologia nos trouxe. E aí é que a gente se engana. Esse papo de narrativa, de historinha, tem mais de 500 anos que os caras falam, tá? Do reino das trevas. Então tem muito desses religiosos com um discurso completamente mentiroso e vazio chegando na política. E tipo assim, cara, tem muitos pastores que são muito brabos e merecem de fato o galardão celestial. Só que a maioria dos outros pertence ao reino das trevas que Leviatã já contava. Porra, Thomas Hobbes é muito foda. Então, nesses recortes da nossa vida, a gente consegue enganar muita gente com qualquer discurso. O que eu quero dizer é que esse meu discurso aqui, ó, é vazio pra caralho. Eu tô falando groselha, só querendo que vocês entendam. É tudo mentira. Mentira. E pode ver, absolutamente todas essas figuras messiânicas são falsos moralistas. Eles sempre vão dividir entre bons e maus. Só que esse é um discurso completamente falso. Não existe essa parada de bom ou mal. Vou contar um segredo. Todo mundo é mal. Todo mundo é mal. Não. É porque hoje eu orei para Deus. Brother, a própria Bíblia fala que todo filho de homem é pecador. A gente é mal. Por natureza. E aí é aquele negócio. Os coaches de cursos multimilionários, bilionários e não sei o que, pariri pororó, a maioria deles não ficou rico fazendo o que eles falam nos cursos. Foi com a porra do curso. Como é que isso pode, cara? O cara fica rico vendendo o curso de como ficar rico, mas a riqueza dele vem do curso. Eu vou me matar. Não tem como. Então a parada hoje em dia é que a gente não precisa... Esses caras não dão um exemplo por ação. Eles botam símbolos pra tudo, de ponta a ponta. E aí entra novamente a questão da imagem, o cara bonitinho, com terno, correntão de ouro, o relógio de ouro. Pô, é o brabo. Não é o brabo. Então alguns gestos, algumas frases e algumas posturas ganham muito a gente, com base nesse discurso moralista. Então essa moral que os caras debatiam tanto vira performance, na verdade. E o que era ética se torna um figurino. Certo? Eu posso botar qualquer roupa aqui e vocês vão falar, olha lá o cara, não sei o quê. Vamos pro exemplo prático. E aí vocês podem falar, nossa, quem é esse cara que tá falando com tanta certeza sobre como as coisas funcionam hoje em dia? Gente, aqui ó, vocês não estão vendo o colarinho branco? Sou um padre, porra. E quando na verdade é óbvio que eu não sou um padre. Só que a partir do momento que eu me visto, me porto, falo com toda certeza, eu sou um padre, na internet eu virei um padre. No agora, eu virei um padre. Acabou. Não tem o que discutir. Aí daqui a pouco vai aparecer um amigo, um conhecido, um familiar meu falando, Marcos, da onde que tem um padre? Tem um maior falador de bosta que existe. Já atingi o meu objetivo, que é mentir pra vocês e falar que eu sou padre. Inclusive, 10% do mês no meu bolso, tá? Ah não, padre não tem essas brisas, né? Virei pastor, foda-se. Irmãos! E nessa da moral e da ética, nossa, já sabemos quem são os bons, quem são os inimigos, já sabemos quem são os nossos aliados, quem são os malvados. Vai discutir com esses caras, vai tentar argumentar. Não vai ter meio termo. Vai pro caralho. Tu não pode simplesmente atacar um ponto do argumento. Eu quero tal... Não, pronto. Tu já é rotulado como inimigo e tu vai... O maior problema é esse bagulho de polarização. Nossa, tu é de direita ou de esquerda? Cara, não existe essa merda. Ah, e o que significa ser de esquerda? O que significa ser de direita? Extremamente vazio. Tipo, se tu perguntar pro brasileiro médio o que é ser de direita, ele vai falar que é ser do bem, que é ser crente, que é ser evangélico, sei lá, alguma merda dessa. Como a gente tem muita informação, muita tecnologia, de fato o acesso aí tá monstruoso, a gente consegue ver e verificar muita coisa, se a gente tiver o ânimo e interesse de ir atrás. Então, não é que a internet criou esses salvadores, esses messiânicos, né? Na verdade, ela acelerou muito o processo de um cara desse sair do poço de bosta que ele não deveria ter saído e virar um milionário vendendo o curso de um bagulho que ele não faz. Nessa aí eu vou abrir um curso de dar um cu. E assim, plataformas não premiam profundidade.
Plataformas premiam o impacto. Quanto mais indignado o discurso, mais visível ele é, mais longe ele vai. Ninguém quer comentar, compartilhar por amor, mas o ódio ele joga longe. Poderia vir eu aqui indignado e falar. Todo mundo falava que o antigo Twitter era a rede do ódio e não sei o quê, porque de fato estava bem escancarado. Só que hoje em dia, com esses bagulho de Big Tech, a gente vê que todas elas funcionam exatamente da mesma forma. Não é que a internet criou esses pastores políticos. Não, cara, literalmente aqui, ó, não precisa ler. Pesquisa os capítulos do Leviatã na internet. O cara já falava sobre isso. Faz 500 anos. Então a gente já conseguiu se livrar da moralidade em algum momento. E quando eu falo se livrar da moralidade, não é que eu comecei a correr no meio da rua enchendo o dedo no meu cu. Não, eu tiro o debate do ser bom e ser ruim para o que de fato é e argumentar sobre, não simplesmente sou bonzinho, sou limpinho, não sei o que lá. Então hoje basicamente um político, ele precisa ser curto, rápido. Ele precisa de respostas rápidas, frases de efeito e um clipe viral. Na verticalização não há espaço para uma contradição, para uma reflexão sobre o assunto. É escrula e vão pro próximo e pau na máquina. Não tem tempo para contexto, é pau na máquina. E aí a gente volta pro bagulho. É muito fácil falar pra vocês que o céu é azul, a porra do céu é azul e eu tô vendo ele azul. Vamos puxar o contexto para ver se é azul? Não é azul. Complexidade, ela não performa bem. Não dá certo. Tu precisa ter o corte rápido do Tramontina e é o deputado Rios da Silva, é o senador Faca Tramontina. E assim, quando a política vira entretenimento, o debate vira ruído. O que era pra ter uma discussão, ter um bagulho, não existe. E o resultado disso tudo é um debate político vazio. Ninguém se aprofunda. A gente quer saber se tu tem like, se tu tem visualização. Foda-se tua emenda pro parlamentar, o teu projeto pro Brasil. Quero saber se tu fez o Rios novo com o meme do momento. Imagina o Lula em rede nacional. Companheiros, queria que, jogar de ladinho. Toma no cu. E aí é que tá. Esse debate polarizado, ele acaba acarretando em muitas opiniões sem muita reflexão. E a maioria dessas opiniões não são próprias. Ela é só um discurso que vai sendo repetido e foda-se quem falou ele de verdade. Enquanto a gente na internet fica discutindo sobre personagens, sobre ideais, sobre não sei o que lá, cara, a política se mantém intacta. Nada é alterada. A gente continua tomando no cu e os caras ganhando grana. Antes a gente era o eleitorado. Hoje a gente é o quê? Viewer, seguidor. Imagina, o Felipe Neto se candidata, eu não sou eleitor, eu sou o corujinha dele. Susto da porra. Vem cá me dar uma sereia. Sofra. A gatinha preta do azar. Ai, que lindo. Vai-te embora. Vai-te embora, some da minha frente. Então, o que eu quero dizer pra vocês é que não existe Salvador. E não levem o que eu acabei de falar como verdade. Critica, analisa, vê se eu tô falando faz sentido e tal. Não me veja como Salvador, eu não vou dar respostas. Eu tô aqui pra indagar. Eu quero, na verdade, que vocês tragam perguntas. Eu quero levar vocês a duvidar das certezas que vocês têm. Só que hoje em dia é muito mais fácil ter certeza do que pensar numa pergunta e duvidar de algo. Pô, mó estresse, né? Então faz o seguinte, entra na rede agora daquele político que tu ama e manda ele tomar... Aí fica a questão, o salvador que você ama, de fato vai te salvar? Você consegue excluir a figura, o personagem, a pessoa e ficar só com as ideias dele? Você consegue dizer as ideias desse personagem que você idolatra? Qual que é a narrativa que ele usa para conquistar você? Existe narrativa? Ou ele lida com a verdade? Porque a verdade é absoluta. Porra nenhuma.